Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, queridos e queridas. Hoje nós vamos falar de um tema especial: como podemos superar o medo da morte? Como a gente pode superar e então ter paz interior? Vocês sabem que aqui na Tenda São José eu sempre faço conteúdos que te ajudem a superar, a se libertar da ansiedade, né? E ter paz interior, cabeça fria e coração quente, coração ardente de amor por Deus. Esse é o nosso propósito aqui da Tenda São José, meu e da minha esposa. Então, se você está entrando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou Matheus Simon, tá bom? Então, vamos começar o tema da live de hoje, sem mais delongas, falando um pouco sobre essa questão, né, do medo da morte, né? Medo, morte, são assuntos meio sombrios, né? Por que, Matheus, você escolheu esse tema para o dia de hoje? Tem como não ter medo da morte? O que eu posso fazer? Memento mori? O que é isso? É, eu não sei, fala um pouco aí. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos aprofundar no que representa a morte e por que nós, cristãos católicos, não devemos temer pela morte. Mas há algo que temos que fazer, nós não podemos ficar de braços cruzados, não. Nós temos o que fazer, eu vou contar para vocês um pouco sobre aquilo que eu estudei, aquilo que eu vivi, um recorte de tudo aquilo que eu vivo e que eu experiencio e que eu tenho estudado. Eu trago para você aqui, para te dar de mão beijada, ó, para você refletir, para você degustar interiormente falando e para você se organizar, meu irmão, né? Para colocar em prática, para caminhar, tá bom? Eu gosto dos assuntos que são subjetivos, né? Que são teóricos, que são filosóficos. Eu sempre tento puxar para o lado prático, para o lado de que você possa usar já hoje ou já amanhã, né? Porque senão, ideia por ideia, não causa transformação, não causa. A gente não fica melhor como seres humanos, a gente não fica mais santos, a gente não fica mais próximo de Deus apenas com o mundo das ideias. É preciso trazer para a prática, não é? Não é isso que diz nosso Senhor Jesus Cristo? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que põem em prática as minhas palavras. Então, hoje nós vamos aprofundar um pouco nesse assunto aqui do medo, né, da morte. Como esse medo ele está presente hoje em dia, né, na nossa sociedade, né? Por tudo isso que nós estamos vivendo da pandemia e a gente vê coisas horríveis acontecendo, né? E a gente fica pensando, puxa vida, que aflição, né? Por que que isso aconteceu? Vamos falar um pouco sobre isso hoje, tá bom? Então se prepara aí. Tome um instante para ficar em uma posição confortável. Tá bom? Nós vamos deixar para rezar no final, rezamos juntos. Uma oração poderosa que eu trouxe para vocês aqui. Vocês vão gostar da oração que eu trouxe. Tá bom? Então, se esse assunto te interessa, fica comigo até o final e vamos lá, vamos começar. Estou falando direto aqui para o Instagram, para o Facebook e para o YouTube. Todo mundo me acompanhando juntos aqui. Tá bom? Eu quero trazer aqui no começo, eu quero todo mundo participando hoje, hein, gente? Vou fazer pergunta aqui, quero ver quem vai responder. Minha primeira pergunta para vocês, para a gente começar esse tema, eu quero contextualizar. A minha pergunta é o seguinte: Deus é bom? Essa é a minha pergunta para você. É fácil responder essa pergunta ou não? O que você responde? O que está no seu coração, meu irmão, minha irmã? Deus é bom? Responde aí que eu quero ver. Solimar, Ana, Maria, responde aí. Deus é bom? Então veja, sim ou não? Essa pergunta, a gente pode responder ela em duas circunstâncias, né? Em dois ambientes, dois cenários. Isso que eu quero explorar um pouco com vocês hoje aqui, né? Quando a gente tem um olhar pequeno, né, e a gente leva em consideração as circunstâncias do momento, né, que nós estamos vivendo no momento,
O inimigo, ele senta do nosso lado e ele faz com que nós observemos as coisas, nós passamos a observar as coisas com um olhar distorcido da realidade. Ele começa a fazer uma série de sugestões para você se questionar internamente, né? Ao observar essas circunstâncias de momento, ele te sugere coisas do tipo: por que Deus deixou a moça morrer do avião? A cantora. Por que ela morreu? Ela era uma moça nova, né, brilhante, tinha tudo pela frente, né? Por que Deus deixou ela morrer? Essa pergunta vem na sua cabeça. Aí, se você der um pouquinho mais de atenção e ouvir, ele ainda vai te perguntar assim: você vai confiar nesse Deus? Você tem fé nesse Deus que deixa o avião cair, que deixa pessoas inocentes morrerem? E aí ele vai continuar te instigando. Ana, acompanha comigo. Ele vai continuar te instigando. E o Covid? Tantas vidas ceifadas, né? Tantas pessoas inocentes, novas, saudáveis. Pessoas que faziam diferença no mundo, morreram muitos missionários, né? Muitas pessoas importantes, né? Muitas pessoas... Enfim, por quê? Aí, ele pode começar a usar a sua imaginação, né? Mas e o Afeganistão? Lá no Afeganistão, olha, tanta gente morrendo lá, tanto inocente morrendo. Veja, as circunstâncias do momento atual, né? Fome no mundo, por que tem fome no mundo? Né? Essas questões, essas incógnitas vão permeando, né, a sua mente. E não precisa muito olhar para o que nós estamos vivendo agora, para você viver essa dúvida, né? Se você for lembrar do passado, da história, e normalmente o demônio faz a gente lembrar, né, essas questões ficam ainda mais sérias. E o 11 de setembro? Não foi um acidente com 5 pessoas, 6 pessoas, não. Foram milhares de pessoas que morreram no 11 de setembro, né? 2 torres jogadas no chão, com 2 aviões cheios. Onde estava Deus? Indo um pouco mais para trás, o demônio sugere para você: e o Holocausto? Onde estava Deus na Segunda Guerra Mundial, que deixou Hitler fazer a barbaridade que ele fez lá com o povo? Onde estava Deus? Você vai ter fé? Deus já abandonou esse mundo, não é? Um pouco mais para trás, se você for andar na história, você vai encontrar a história dos cristãos, né? Muitos cristãos, no início do cristianismo, especialmente, até hoje somos perseguidos, né? Os cristãos são perseguidos até hoje, né? Mas, no início do cristianismo, eram especialmente perseguidos e mortos, né? Muitas famílias inteiras, crianças e mulheres, no Coliseu, por exemplo, né? Bastava você professar a fé católica, a fé cristã, que você era sacrificado, né? Ou no Coliseu para virar comida de leão, ou então você virava tocha humana, né? Naquelas velas nas ruas de Roma, né? Pegando fogo lá com óleo, para que todo mundo que passasse visse, né? O que acontecia com aqueles que diziam que seguiam o Senhor Jesus. Veja, se você for dar um passo ainda atrás, você vai encontrar Nosso Senhor crucificado. E aí, era onde eu queria chegar com você. Porque quando você vai fazendo essa retrospectiva, né, do mal na humanidade, o mal na história da humanidade, quando você chega no evento do Calvário, na paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, a conversa se inverte. A conversa se inverte porque você pode questionar, então, o demônio agora, né? Ao contrário. Veja, espera um pouquinho.
Me parece que a sua base está errada. Me parece que o amor que Deus tem por nós não é algo tão natural ou tão óbvio do jeito que você está dizendo. Por quê? Olha lá, ó, na cruz. Ele morreu por nós. Então, peraí. Deus entregou seu filho amado por amor a mim. Isso dissolve toda a história de que Deus não existe, de que Deus não está aqui, de que Deus não liga para nós. Por quê? Porque ele entregou o seu filho amado. O próprio Deus se encarnou, feito homem, e se entregou livremente para o sacrifício, para que nós não viéssemos a morrer, para que a morte não fosse um ponto final na história da humanidade, para que nós tivéssemos vida após a morte. Então é na cruz, ao olhar para a cruz, tudo faz sentido. Deus é bom ou não? Sem levar em consideração as circunstâncias do momento, você agora pode entender a bondade de Deus no seu plano de salvação eterna, que é o que ele tem para nós. Essa vida, ela é passageira, né? Ela tem início, tem meio e tem fim. Mas o plano de salvação de Deus é o que prova a bondade dele. E para resgatar, né? Para trazer de volta a imortalidade para os seres humanos, ele teve que se encarnar. E ele teve que pagar caro por mim e por você, se entregando livremente ao sacrifício da cruz. Então, quando você se deparar com uma circunstância de uma tragédia que acontece no mundo hoje, lembre-se dos apóstolos, lembre-se de São Pedro, lembre-se de São João, aos pés da cruz com Nossa Senhora, olhando para o Cristo crucificado naquele momento. Onde está Deus? Esse homem fez os cegos voltarem a ver, fez os mudos falarem, fez mortos ressuscitarem. Se ele quiser, ele sai dessa cruz. Por que ele não sai? Por quê? Porque o homem tem a mania de tentar entender naturalmente algo que não é natural, algo que é sobrenatural. Deus é infinito. Deus não tem que agir da maneira com que você entenda. Você só tem que confiar. Esse é o princípio da nossa fé. Eu confio mais do que as circunstâncias me mostram. Um dia nós vamos saber por que ele levou a cantora. Um dia nós vamos saber por que ele permitiu que o Covid acontecesse. O mundo está de costas para Deus. O mundo só se volta para Deus para questioná-lo ou para agredir a fé, não é? Quando você põe as circunstâncias de lado, lembra-se da cruz, lembra-se da doação, da entrega do Salvador, que o que ele fez para que eu e você tenhamos vida eterna, para que eu e você tenhamos a imortalidade, você então passa a entender a coisa de uma outra ótica, que é o plano de salvação, o tamanho da bondade de Deus. Se algo de ruim acontece, é porque Deus quer tirar algo maior, algum bem maior daquele mal. Caso contrário, ele não deixaria acontecer. Ele pode não deixar, mas ele permite. E ele permite porque ele quer o nosso bem. Nós não conseguimos entender momentaneamente, nas circunstâncias, qual é o plano que ele tem. Mas uma coisa a gente pode ter certeza. E a palavra de Deus nos diz isso, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa palavra é a mesma palavra que rompeu a escuridão e criou o céu e a terra. É Jesus. Ele é o centro
da nossa vida. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Bom, os apóstolos também ficaram em dúvida, por um instante, pelo menos, né? Ué, mas ele não era o Messias? Ele não é o Cristo, mas morreu. Como vai morrer? Não pode morrer, ele tem que salvar Israel. Como que salva? Se ele está preso agora, se ele morreu? Eles não entendiam um plano de salvação. Eles não entendiam que o propósito de Jesus era dar glórias a Deus, salvando a humanidade, reconectando o céu e a terra, que estavam desconectados pelo pecado de Adão. O mundo permitiu a entrada do mal depois que Adão pecou. Adão e Eva causaram o pecado original, permitiram a entrada do mal nesse mundo, porque eles tinham livre-arbítrio, né? Mas como eu falei, Deus sempre pode tirar algo de bom dos eventos que são, à primeira vista, ruins, né? Tem uma música que a gente canta no sábado de Aleluia, né? Que chama Exulted. E nessa música diz lá, feliz pecado de Adão que nos fez receber tão grande Redentor. A missão de Jesus foi reparar, foi resgatar a vida eterna do homem, a imortalidade. Então, meus irmãos, não há morte. A morte é algo ilusório, podemos dizer. É algo passageiro. A morte no sentido fim. A morte finita, né? Acabou. Essa morte, ela não é uma realidade para aqueles que creem em Jesus. Por quê? Porque ele disse para nós, né? Ele nos prometeu vida eterna. Então, da mesma maneira que entrou o pecado no mundo, através de um homem, da desobediência de um homem, o pecado foi tirado do mundo, né? A gente foi livre do cativeiro pela obediência da entrega total de Jesus. Deus carita est. Deus é amor. Deus é bom o tempo todo. Você pode não entender. Você pode momentaneamente não compreender com a sua mente limitada pela sua própria condição física limitada. Deus é bom o tempo todo. Feliz é aquele que confia, que crê, mesmo sem entender. É uma liberdade sem tamanho. Então veja, por isso é que nós falamos que Jesus é o nosso Redentor, que Jesus é o nosso Salvador. A morte não existe. A morte como fim, como eu falei, não existe. Ela é uma passagem para a vida eterna. É como se fosse um canteiro que a gente semeia sementes que vão brotar para a eternidade, como diz São Paulo, né? Bom, Jesus veio e resolveu essa parada para nós. Ele resgatou o céu. É como se o céu, depois do pecado de Adão, o céu ficou fechado. Ninguém mais entrava no céu, tá? Nenhum dos profetas antigos foram para o céu quando morreram. Só depois da vinda de Jesus, com a sua morte na cruz e ressurreição, o céu foi reconectado com a terra. E é por isso que agora nós temos condições de viver para sempre, de nunca mais morrer. Olha o que Jesus diz sobre ele. Vocês sabem o que Jesus diz sobre ele ou não? Fala aí, pessoal. Vocês estão tudo mudinho aí. Fala aí alguma coisa. Oi, boa noite. Deus é bom o tempo todo, Aparecida. Olha aqui. Molhei a goela para falar para vocês. Jesus diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Olha o que ele diz sobre ele. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá.
E ele diz mais: e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. João 11:25. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. João 6:32. Então vejam, ele nos garantiu a vida eterna. Ele nos disse ainda no Evangelho de São Mateus: eu estarei com vocês todos os dias. Não tenham medo. Não tenham medo. Mas nós somos tão distraídos, nós somos tão facilmente persuadidos pelo que nossos olhos estão vendo, né? Pelas tragédias momentâneas, que o nosso intelecto fica preenchido dessa dúvida, dessa incógnita, né? Por quê? Por quê? Eu sou o pão vivo. Quem come desse pão viverá para sempre. Por que que essa passagem não convence a nossa mente definitivamente? Porque a nossa humanidade foi deformada pelo pecado. Mas é possível recuperar o equilíbrio com a graça de Deus. Se equilibrando emocionalmente, espiritualmente, é possível que você volte a ter paz interior, a deixar o seu intelecto persuadido pela verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Vamos voltar agora para o tema da live. Então, agora a gente vai falar sobre como o católico pode superar o medo da morte e ter paz interior. Então, agora a gente entra com 25 minutos aí, a gente entra no tema da live, porque agora você vai conseguir entender o que eu vou te dizer, depois desse contexto que eu fiz aqui. Santo Agostinho dizia o seguinte: morrerá bem quem viver bem. Olha que louco. Tem um padre que eu gosto muito de ler sobre ele. Ele é um padre contemporâneo, morreu faz pouco tempo. Chama Frederic Groeschel. Um cara fantástico. Ele é psicólogo e padre. Ele diz o seguinte: presta bem atenção, gente, que eu vou falar agora. Olha só o que o padre Groeschel diz. Todos nós temos uma doença terminal. Todos nós temos uma doença terminal que se chama vida. A vida vai acabar. E a cada dia que passa, parte da nossa vida se vai. A cada dia que passa, nossa vida vai ficando menor. A gente vai morrendo um pouquinho a cada dia. Não é verdade? E olha que interessante. Você que tem essa aflição de morrer, né? Hoje morreu. Hoje, o dia de hoje passou. O dia de hoje acabou. O dia de hoje ficou para trás. Você morreu para o dia de hoje. Eu tenho medo da morte, mas eu não tenho medo de perder o dia. O meu dia pode ser entregue a preocupações desnecessárias, a correrias do dia a dia. Você viveu o dia de hoje? Ou você sobreviveu o dia de hoje? A sua vida hoje ficou um dia menor. Então, o que eu vejo muito são as pessoas dizerem que têm medo da morte. Mas e hoje? Né? Se fosse hoje o dia que o Senhor te chamou, né, para ir prestar contas a Ele, você estaria pronto para chegar na presença dEle? É isso que nós temos que ter medo. Não da finitude da vida, porque a finitude da vida não existe, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Então nós devemos
transformar, né? É isso que eu queria dizer para você, ó. Se você quer superar o medo da morte, transforma esse medo em energia, em alegria para viver hoje, o aqui e agora, o momento presente, como se fosse o último dia da sua vida. É tempo de se levantar, é tempo de mandar o demônio calar, é tempo de você abraçar quem você ama, de fazer plano, de rezar mais, de servir mais os irmãos, de esforçar-se mais, de nos esforçarmos mais pela nossa própria conversão, né? Ao invés de ficar deixando o demônio falar, te colocar um monte de minhoca na cabeça, cala-te, vá de retro, Satanás. Eu quero fazer um plano de vida, um plano de alegria para me preparar com a minha vela acesa, em estado de graça, morrer em estado de amizade com o Senhor. Eu quero me esforçar, Senhor, pela minha conversão. E vou me esforçar pela conversão dos outros com os meus joelhos. Vou rezar pela conversão dos outros. Não ficar falando, argumentando com palavras agressivas. Eu vou deixar, Senhor, que a minha alegria, que a minha fé, que o meu exemplo, que o meu testemunho contagie as outras pessoas que estão ao meu redor. E aí, quem sabe, eles não têm um encontro contigo também, Senhor. O medo vem daquilo que nós nos deixamos habitar, né? Daquilo que nós consumimos, do que nós vemos, do que nós escutamos. Deixamos o nosso interior desprotegido pelas janelas da nossa alma. E aí a gente consome porcaria do mundo. E dentro a gente fica desorganizado, desordenado, desorientado. E, como eu falei, deixamos a nossa razão ser persuadida por mentiras, ilusões momentâneas, circunstanciais. Muitos santos da igreja tinham uma caveira por perto. Vocês já viram isso, não? São Geraldo Magela, próprio São Francisco de Assis, tinham o hábito de meditar, de rezar com o crânio, né? Com o crânio por perto. Ficavam olhando para a caveira. Por quê? Primeiro, porque eles não tinham a morte como algo ruim. Não botava medo neles a morte. Eles sabiam que aquilo é uma questão, né, puramente natural, que vai acontecer. Mas especialmente para lembrar da finitude da vida. A vida vai acabar. E ela começa a acabar aos pouquinhos, a cada dia que a gente vai deixando para trás. Aí eu pergunto para você, olhando para a caveira, igual eles olhavam, São Geraldo Magela, São Francisco de Assis, como ficam as nossas urgências? Você se sente atarefado? Não é hora de desacelerar, meu irmão, minha irmã? Você viveu o dia de hoje ou você sobreviveu? Tem diferença. Tem toda a diferença. Você vai deixar a sua vida passar para olhar para trás e falar, eu sobrevivi à minha vida? E, de novo, você já sabe, né? A paz, ela é incondicional. Nós não podemos esperar que algo aconteça para que então eu tenha paz, ou que então aí eu possa viver plenamente. Mentira. Você tem tudo aí e agora, aqui, para viver plenamente o amor que Deus tem para te dar, a vida plena que Ele quer te entregar. Aí vem a frase que eu falei para vocês, memento mori. Memento mori. É uma frase em latim que diz, lembre-se da sua morte, porque você vai também. Quando a gente se lembra da nossa morte no futuro, né? Quando a gente pensa, né? Quando a gente se faz presença disso, né? Se a gente imagina, né? A nossa própria finitude, as coisas se ajeitam um pouco melhor dentro de nós. Porque a gente pensa, né? Quando a gente se faz presença disso, né? Se a gente imagina, né? A nossa própria finitude, as coisas se ajeitam um pouco melhor dentro de nós. As coisas se ajeitam um pouco melhor dentro de nós. As coisas se ajeitam um pouco melhor dentro de nós.
faz com que nosso interior ganhe um certo peso de valor, né? O que é mais importante? O que é mais urgente agora? Será que é isso tudo que eu estou vivendo que é mais importante? Ou será que são as coisas que eu gostaria de apresentar para Deus quando eu chegasse lá em cima? Como está minha amizade com Ele? Como está minha vida de oração? Estou com os sacramentos em dia? Tem alguém que eu devo abraçar e pedir perdão? Ou então rezar pela pessoa? Né? Pedir perdão a Deus e perdoar no meu coração e não guardar mágoa, não querer revidar? Memento mori. E esse memento mori também nos lembra do nosso batismo, né? No passado, o nosso batismo. Quando nós fomos batizados, nós fomos crucificados com Cristo. E aí vamos experimentar da sua ressurreição, né? Quando nós morremos na cruz junto com Cristo, nos deixamos habitar pelo Espírito Santo e temos a vida da graça. A vida da graça, que é a semente da vida eterna, né? Que é a amizade plena com Deus. Quem já morreu com Cristo ganha uma liberdade sobrenatural nessa vida, porque nada é tão importante, ou tão preocupante, ou tão urgente, ou tão desesperador, ou tão temeroso para quem já morreu com Cristo. Isso é uma coisa que a gente tem que refletir, que é uma verdade de fé da doutrina católica que a gente pouco reflete, né? Não só da morte futura, mas da morte que já aconteceu no seu batismo. Olha que bonito, né? E aí, meus irmãos, com essa serenidade, com essa tranquilidade, com essa paz de espírito, você é capaz de contemplar a criação, de se alimentar com as belezas que Deus criou, né? E essas belezas, elas vão permeando, elas vão enriquecendo o seu interior e te fortalecendo, né? Interiormente ordenado, você é capaz de fazer perguntas como aquela que eu fiz no início da live, né? Só que o contrário. Me explica a simetria das flores. Me explica o crescimento embrionário no útero materno. Me explica a força gravitacional. Me explica a velocidade de rotação da Terra. Ou o nível de oxigênio que tem na atmosfera. Tudo é milagre de Deus. Me explica todos aqueles que se entregaram pela vida da fé. Me explica o vigor das decisões das irmãs de caridade, das freiras, ao entregar a sua vida a Cristo. Me explica a prontidão dos padres em entregar suas vidas pelo Evangelho. Me explica Jesus na cruz, que se entrega livremente para que eu e você tenhamos vida eterna. Então veja, quando estamos vivendo o momento presente, interiormente organizados emocionalmente, nós podemos observar essas verdades que são tão difíceis de explicar quanto as tragédias, né? Mas aí a gente neutraliza esse ruído interior, essa falinha interior de que, ai meu Deus, né? Vocês entendem, não? Daí nasce naturalmente a paz interior, a paz brota. E essa paz é necessária, é fundamental para que a gente viva os nossos relacionamentos, a nossa vida de fé, a nossa amizade com Deus. Isso tudo que eu contei para vocês é um pouco sobre esperança, a virtude da esperança. A vida nunca acaba. Não é o momento em que você fechar seus olhos
e que se colocar na presença de Deus, que é o fim, não é o começo, né? Tomara a Deus, meu irmão, minha irmã, que a gente se encontre lá em cima, que nenhum de nós falte, né, nesse encontro. A morte não é o fim, tá bom? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, que o medo é desnecessário. Substitua o medo pelo momento presente, pela palavra de Deus, pelas belezas que a gente também não consegue explicar da natureza humana e da natureza do mundo criado pelo Criador. Tá bom? E para a gente encerrar, eu queria que você me acompanhasse numa oração especial. No final dessa oração tem uma frasezinha muito forte, que nós dois, eu e vocês, né, possamos confiar nessa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não tenhamos medo. Deus é bom, Deus é amor. Desejo a todos uma santa e abençoada noite. Reflitam sobre o que nós conversamos aqui, tá bem? Foi um prazer muito grande estar com vocês. Deus os abençoe e vos guarde. Nossa Senhora da Confiança, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Estivemos e permaneceremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal.